vamos dialogar sobre resistência e reação. Esses dois símbolos que têm seus significados próprios, mas que podem caminhar tanto juntos quanto de forma separada. Mas antes de entrar no tema, quero convidar todos e todas a estarem se inscrevendo no canal, pois é importante para que outras pessoas tenham acesso, estarem compartilhando o conteúdo para aquelas pessoas que vocês pensam que pode estar contribuindo com a discussão ou precisa estar tendo acesso a esse tipo de discussão, estarem curtindo, pois também é importante. O algoritmo mesmo, eu vejo que meus últimos vídeos está sendo menos entregue do que os primeiros, também pelos temas que eu abordo, né? A gente sabe que o algoritmo ele é programado para espalhar o pensamento do senso comum do grupo dominador do atual sistema. Então, a gente que traz uma outra posição precisa do apoio de vocês que estão como público e como debatedores em conjunto aqui nesse canal, para que a gente alcance mais espaço. Também convidar a estarem comentando, porque é através do comentário de vocês que eu posso saber se vocês concordam com a forma que eu abordei o tema, se eu preciso fazer um novo vídeo esmiuçando um pouco mais o pensamento sobre determinado assunto, se algo novo que vocês trouxerem me faz ter uma outra opinião, ou, como eu sempre digo, eu trago um pensamento de um homem negro de periferia que faz bacharelado em ciências sociais. Então, pessoas de outras áreas ou pessoas que não estão na universidade e que querem trazer um novo pensamento, uma outra visão, também sintam-se à vontade. Aqui não é para a gente estar sendo inimigos um dos outros ou querendo ter o pensamento, a ideia melhor do que a do outro, mas sim essa troca para construir juntos um pensamento mais próximo do retrato da realidade. Então, convido todos e todas a estarem aqui fazendo essa união. O que discordarem, com todo respeito, apontem, vamos debater, porque além do contato das pessoas que eu tenho no dia a dia, é importante essas pessoas que estão tendo contato comigo aqui nas redes estarem no corpo a corpo nesse debate. Então, sigamos para o nosso tema. Como vocês puderam observar, agora nós temos introdução e também teremos encerramento. Claro, ainda não temos vinheta, mas tudo está sendo arrumado. Como eu sempre falo, estou iniciando aqui nas redes sociais, vocês podem ver, meu primeiro conteúdo é bem recente, e estou aprendendo, né, a cada dia, mas pretendo deixar o formato, as técnicas, o melhor possível para que todo o público compreenda, né? Não só na perspectiva da estética, mas eu quero a compreensão do discurso que é feito aqui, do que eu falo. Como eu sempre digo, o discurso ele não é desinteressado nem isento. Então eu tenho um propósito nos temas que eu escolho, tenho um propósito na forma que eu abordo, e é nisso que eu quero que o foco fique, e o foco fique nessa troca de diálogo, de ideias entre a gente, esse diálogo, porque diálogo não é de uma pessoa só, diálogo é um coletivo. Por isso que, por mais que seja eu sozinho aqui, vocês sabem que eu escuto muitas pessoas, eu procuro formular através das minhas leituras, das pessoas que eu converso, da minha vivência, esse pensamento que não é só meu, é um pensamento que foi construído pelo meu coletivo, pelos afetos positivos e negativos. Então, vamos entrar no tema e eu quero iniciar falando da resistência. Por que falar primeiro da resistência? Resistir é uma das palavras mais usadas, se não a mais usada, por todos os movimentos sociais. Seja movimento negro, seja movimento feminista, movimento das pessoas PCDs, movimento
das pessoas que fazem parte do grupo LGBT e mais, né? Porque são grupos, né, que estão nesse guarda-chuva, não é simplesmente um único grupo. Então, é essa perspectiva da resistência que eu quero abordar aqui. Por isso, vou falar um pouco do que significa, né, o símbolo, esse símbolo que é resistência. Também falarei o que significa o símbolo da reação, porém não entrando na área do pessoal da linguagem, né, do pessoal de letras, porque não sou tudólogo e tenho total compreensão disso, e nem pretendo ser tudólogo, porque todo mundo que se propõe a ser tudólogo vira charlatão, como esses coaches que a gente já vê aí nas redes sociais há muito, pessoas que malmente compreendem de um único tema e querem universalizar, como se o conhecimento fosse algo que você é iluminado por uma luz divina e que você recebe aquilo ali, você pode falar sobre tudo, e não é essa a realidade. E a gente vê coaches, charlatões, né, diversos, então não vou ficar aqui citando, mas o charlatanismo está aí. E também não pretendo entrar na área da psicologia, porque eu vou falar como esses símbolos afetam nossa ação. Porém, nas ciências sociais, a gente tem uma disciplina que é a psicologia social, que também é uma vertente da própria psicologia, onde a gente compreende que corpo e mente, ela caminha junto. O Fanon, que é um teórico que eu leio muito, que é psiquiatra de formação, ele traz essa perspectiva, quebrando essa dicotomia de corpo e mente, e eu também procuro abordar isso em meus vídeos, mas sem entrar na área dos psicólogos, nem psiquiatras, porque eu não sou nem psicólogo, nem psiquiatra, e nada melhor que alguém da área para falar sobre. Então, peço desculpas por qualquer ruído, pois como eu já falei aqui, eu estou iniciando agora, ruído que eu falo, o som externo mesmo da rua, estou começando agora, sou morador de periferia, faço meus vídeos através do meu celular, então pode ter alguma coisa na estética que não seja de muito atrativo, mas o foco aqui é no conteúdo da fala, é o que eu pretendo trazer. Então a resistência, o próprio nome já diz, resistir a algo. Quando a gente fala de material resistente, é o que? É algo que é difícil de quebrar. Quando falamos de um vidro blindado, a gente fala ele é resistente a pancadas. Ou seja, pode vir pancadas muito fortes, ele não vai quebrar, porque ele resiste, ele é resistente, ele resiste aos impactos. E se tratando de resistência da vida, significa que a gente tem uma força de aguentar impactos de ação de outros contra a gente. Contra, não estou dizendo no sentido negativo. Mais uma vez, a gente tem que entender que assim como a palavra que a gente usa muito para o positivo, que é afeto, eu senti afeto por tal coisa, a gente fala no positivo, mas tem os afetos negativos também, o que nos causa medo, causou afeto na gente. O medo é o resultado de um afeto. O que nos causa raiva é resultado de um afeto. Então, do mesmo jeito, também esse contra não significa que veio algo negativo. Algo positivo pode vir de contra a gente. Pode vir de encontro. Esse contra é no significado de encontro. Então, a ideia de aguentar o que vem de contra a gente. E se tratando dos movimentos sociais, essa ideia de resistência vem de resistir às ações do grupo dominante. Ou seja, quando o grupo das pessoas com pessoas PCDs que resistem nessa sociedade, significa que, por mais que o sistema diga que essas pessoas elas são incapazes de terem sua vida no nosso cotidiano, de viverem o mundo do trabalho, o mundo do estudo, a resistência deles mostram que
assim, as pessoas PCDs têm total condição de fazer tudo que as outras pessoas fazem. O problema não está com elas, mas sim com a nossa estrutura social, que é toda montada para determinada forma padrão de corpo, forma padrão de ser. Então, hoje a gente já vê os PCDs que trabalham em diversas áreas, né, que se sustentam através do seu trabalho, na sua luta, e trazendo toda a interseccionalidade, né? Porque uma coisa é um PCD da classe econômica dominante, outra coisa são os PCDs periféricos. Eu falei dos PCDs, mas eu posso falar da gente quanto negros. O Brasil, o próprio Estado brasileiro já patrocinou a política de embranquecimento da população. E mesmo assim, nós, pessoas negras, estamos aqui. Não só com nossos corpos, porque Fanon também fala de pele negra, máscara branca, onde o branco com a forma, ou o negro com a forma de agir do branco. Então, a gente resiste não só no nosso corpo, no nosso fenótipo, que é a nossa aparência física, mas também a gente resiste na nossa cultura. A religião negra, eu sou candomblessista, mas temos os umbandistas, os quimbandistas. Fora do Brasil, nós temos diversas outras religiões de matriz africana. Nós podemos falar do próprio voodoo, que é muito demonizado nos filmes hollywoodianos, mas voodoo é uma religião de matriz africana que não é nada daquilo que os filmes mostram. Tomando um cafezinho que é importante, né? Manter a mente acesa. E é isso. Então, nós, negros, estamos aqui na resistência, resistindo a existirmos com toda a política pública para nos tirar de estarmos em sociedade. Assim como as mulheres conseguiram, inclusive, uma presidente, a Dilma Rousseff, que tem que ser exaltada, pois não é fácil para quem não faz parte do que é considerado padrão para a nossa sociedade, que é o homem branco, né, da classe rica, tudo isso que a gente já sabe, hétero, cis, normativo. Então, toda essa questão que a gente já sabe da interseccionalidade, colocar uma mulher presidente foi uma vitória grande, apesar que não mudou a estrutura. Infelizmente, não foi uma revolução, foi uma vitória, mas que não levou a uma revolução, a uma mudança estrutural de sociedade. Ainda estamos caminhando para isso. Todos nós, grupos subalternizados, juntos para a vitória. Por isso que eu sempre falo até a luta, porque a luta que vai nos encaminhar até a vitória. E por que até a luta? Porque nós temos que caminhar para a luta. Nós não podemos, estamos lutando. Não, se você está simplesmente indo trabalhar, voltando para casa, dormindo, acordando, você não está lutando. Somente respirar não é lutar. Muita gente fala que é, mas não é. É existir apenas. Nem sempre você existindo, você está resistindo. Você muitas vezes só está esperando o fim chegar. Então, a questão que a gente vem resistindo muito quanto grupo. Falando de uma questão mais daquilo que eu compreendo, que eu estudo, que é a questão racial, desde a escravização que o povo negro vem resistindo. A gente pode falar das mulheres que foram amas de leite, que através dessa ação de cuidar do filho dos brancos, levou aos próprios brancos a nossa cultura. A Lélia Gonzalez, quando ela fala do português, ela fala dessa questão que essa ama de leite, ela não falava o português. Ela tinha o sotaque dela, da região de África que ela veio. Ela tinha palavras que elas não conheciam em português, que elas reproduziam realmente em suas línguas nativas. E através disso, o branco foi educado nesse caminho linguístico. Por isso que até o branco, ela fala que todo brasileiro fala o português e não o português. O português nada tem a ver com gíria, como muita gente aponta. Não, gíria é uma coisa, português é outra.
não querendo criminalizar a gíria nem nada do tipo, mas a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, sobre essa discussão, mas já deixando evidente que português não fala sobre gíria, é uma outra questão. A questão da gíria a gente tem que discutir, inclusive, com o processo de uma universalização educacional no Brasil, a criação de uma negação também, porque a negação ela gera cultura. A gente vê nas periferias a falta de saneamento básico que gera na gente formas de se dar, que é colocar tábuas para passar por cima de córregos, né? Fazer certos murinhos na frente da porta, tipo uma escada, um batente, né? Para a água não entrar nas casas. Então a gente vai dizer que isso é porque nós estamos incorporando uma cultura africana, indígena, ou seja lá qual for, ou uma cultura que surgiu da negação do Estado a uma necessidade básica que é saneamento. Vamos lembrar que nem em África, nem os indígenas que ainda vivem numa sociedade mais isolada, esses povos vivem como eles viviam na época da escravização. Nem os portugueses vivem como eles viviam na época da escravização dos povos africanos e indígenas aqui no Brasil. Todos mudaram sua forma de vida. Então, não vamos fazer esse romantismo dizendo que a gente está voltando ao passado, porque não existe volta ao passado. Existe entender o passado, aprender com o passado para construir um futuro melhor. É essa a questão. Então, e essa é a resistência. Quando nos foi dado, através de nossa luta, não por presente, a nossa independência, né, a nossa liberdade, que é a verdadeira independência, porque a independência do Brasil com a escravização, nós não estávamos libertos, nós ainda éramos cativos. E, através disso, nós conseguimos, né, na nossa resistência, essa liberdade, mas continuou com a negação de nossa existência. A gente não teve direito à terra, a gente não teve direito à moradia, a trabalho. Por mais que se instaurou o trabalho assalariado, eles preferiram trazer pobres da Europa para trabalhar aqui no Brasil do que empregar os próprios brasileiros por serem descendentes de africanos, serem negros. E muitos africanos que inclusive não conseguiram retornar, porque teve um movimento de retorno de africanos no Brasil para a África, mas aqueles que não conseguiram, não foi lhe dado a reparação. Até hoje nós esperamos a reparação e ela não aconteceu. Então, nós continuamos aqui resistindo através dessas batalhas. Tem um teórico que é o João Reis, historiador, se eu não me engano, que ele fala, o português, se eu não citei, foi a Lélia Gonzalez que cunhou o tema, que fala sobre isso. Depois eu posso estar trazendo um vídeo sobre isso se vocês se interessarem. Mas também o Sérgio Reis, ele fala de que os negros que estavam escravizados aqui, eles negociavam. Não é como se fala em muitos livros que a gente aprende no ensino médio, infelizmente, no ensino básico, que os escravizados chegavam aqui e eles só eram torturados o tempo todo, até porque senão a gente, como foi que se deu a nossa luta pela libertação? Foi sim indo para as senzalas, mas aí eu já vou entrar mais na frente, calma, mas também nas próprias fazendas havia negociação com os senhores de engenho. Por isso que era importante muitos negros, inclusive muitos negros islamizados, que já sabiam ler e escrever, faziam essa ponte entre os escravizados e os senhores de engenho para negociar horários de trabalho, horários de descanso, né? Negociar alguém que ia ser naquele momento torturado por alguma penalização. Então, por mais que sim, o branco português enxergava o negro
como animal, como um nada, como não ser, e enxerga até hoje a maioria do branco, a branquitude enxerga nós negros como o não ser, mas mesmo assim havia a negociação porque eles sabiam que se não tivesse negro trabalhando, eles também não teriam lucro. Então, o que se faz hoje, né, de negociação dos sindicatos com os patrões, com os sindicatos dos trabalhadores com os patrões, porque tem um sindicato patronal, né, algo bizarro, mas a gente pode conversar sobre isso mais à frente também. Mas assim como existe a negociação hoje, nessa época também existia em outros termos, com outras formas, mas existia. E isso era a resistência do povo negro em ação, resistindo àquele momento de cativeiro aqui nas Américas. Assim como a gente sabe que as mulheres também resistiram. Quando as mulheres começaram a ir para as escolas, elas eram olhadas de forma... olhado torto, né? Como a gente fala no popular, olhadas de forma inferior, de forma como ela era inferior até a mulher que estava no lar, que era considerada do lar. Então, tudo teve que vencer a solidão. Tem um livro da professora Pacheco, que é A Solidão da Mulher Negra, que é muito interessante. E a solidão da mulher negra, a mulher tem que vencer essa solidão, e aí vem a interseccionalidade também, de além de ser mulher, ser uma mulher negra, que é uma outra perspectiva da mulher branca. Então, a gente percebe essa resistência, né, a todos esses problemas sociais. E com isso, com toda essa resistência, se vem também as vitórias. Esses contatos... Claro que a gente também não pode ignorar os contextos geopolíticos, que a Inglaterra já tinha feito a Revolução Industrial e a Inglaterra já estava propagando o trabalho assalariado, o capitalismo já tinha conseguido, através da expropriação das Américas, todo o excedente para o boom do capitalismo, para virar o que é hoje. Então, a Inglaterra realmente já estava exigindo o fim da escravização global para o mundo assalariado, mas se os negros aceitassem estar na posição que estavam, não ocorreria a libertação por simplesmente a Inglaterra estar cobrando trabalho assalariado, porque o problema justamente do trabalho escravizado era a sua resistência e a sua reação, que eu vou entrar mais à frente. Então, penso que aqui, de uma forma bem curta, porque para a gente falar da resistência negra, né, que foi o que eu foquei aqui, mas como eu gosto de trazer a interseccionalidade, se eu for entrar mais a fundo na resistência das mulheres, na resistência dos PCDs, né, os LGBT+, né, então levaria muito mais tempo. Então, sei que ficou lacunas ainda a serem cobertas, mas acredito que vocês chegaram a entender o que eu quero me referir quanto resistência, porque eu vou falar o que eu compreendo quanto reação. Reação é uma força contrária que responde a um estímulo. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém lhe faz uma pergunta, essa pessoa tá tendo uma ação de perguntar. Ela te fez uma pergunta. E essa pergunta é um estímulo a você. E você responde. Sua resposta é uma reação ao estímulo da pergunta, que foi uma ação do outro. Deu para compreender? Mais uma vez, quando você responde, a pergunta é uma ação do outro, sua resposta é uma reação sua. Essa reação pela ação do outro. Compreendendo isso, podemos compreender que diversas coisas que ocorrem, inclusive consideradas ilegais, elas vêm de uma reação. E a gente pode trazer diversos exemplos dessa questão da legalidade. Uma coisa que a gente pode falar no passado já foi crime
cultuar os seres de luz das religiões de matriz africana. Já foi crime jogar capoeira, né, tocar berimbau. Já foi crime roda de samba, né? Tudo isso era considerado no crime de vadiagem, né? Então, percebam que as leis, ela não é algo divino, que sempre esteve aí, uma força maior que é colocada e, nossa, todo mundo tem que obedecer. Não, inclusive, já é estudado que o direito nada mais, nada menos é que o grupo dominante impondo regras sobre a sociedade. Claro que quem vai estudar direito, inclusive nas ciências sociais e em outras ciências, a gente entende como uma convenção social, como o grupo da sociedade entende aquelas leis, as percebe e de uma forma não que você não sinta para assinar um contrato para falar, oh, eu aceito essa lei, mas você nasce ali, cresce naquela cultura, você absorve e você concorda com aquela forma de existência, com aquela forma de agir. E não é dessa forma que eu compreendo a legalidade e que muitos estudiosos compreendem a legalidade. Nós, de leitura marxistas, compreendemos a legalidade como o grupo dominante impondo regra sobre a sociedade. Por isso que quando nós falamos que estamos na ditadura burguesa, significa que o grupo é economicamente dominante, o grupo rico, o grupo que detém os meios de produção, domina a sociedade através de suas regras. E o grupo oprimido somos nós trabalhadores. Por isso que na ditadura do proletariado, já os trabalhadores que vão impor as regras à sociedade. A gente não entra na ilusão de acreditar que vai existir uma força divina, um meio termo que é divino, que vai impor paz sobre as classes. Seria bom, mas isso é mais utópico do que acreditar no próprio comunismo, como muita gente da direita diz que o comunismo é utópico, né? Então, essa regra que vai unir as classes é, inclusive, muito mais utópico, porque nós estamos num mundo de disputa de poder. E essa é a lógica desse sistema. Essa lógica pode mudar? Pode, mas é a lógica que hoje é dominante. Se as regras são isso, e eu já apontei, inclusive explicando que quando eu falo detentores do meio de produção, eu não estou falando o dono da padaria do seu bairro, do mercadinho, né? Você que roda um Uber, que tem uma lojinha de consertar aparelhos elétricos, não é de vocês que eu estou falando. Vocês não são donos do meio de produção. Vocês são tão trabalhadores quanto eu, quanto qualquer outro trabalhador. Donos dos meios de produção são os grandes industriais, os grandes fazendeiros, né? Essas pessoas que têm um excedente grande, que elas, inclusive, não trabalham em seus empreendimentos. Elas pagam pessoas para trabalhar em seus empreendimentos. Os gestores que você está tendo um contato no dia a dia não são os donos. Eles são pessoas pagas por alguém que só quer o resultado. Ali só exige o resultado. Então, é dessas pessoas que eu estou falando. Donos dos grandes empreendimentos. Não confundam a si próprio ou alguém que está mais próximo que você, que deles, como detentores do meio de produção. Então, essas pessoas que impõem suas regras, e nessa época da escravização também existia regra, inclusive escravizar era legal. Então, a gente percebe como é essa ideia da legalidade. E muitos negros reagiram rompendo com essa legalidade. Os quilombos eram um rompimento com a legalidade. Era uma reação, porque você fugia. A ação de lhe escravizar nessa terra fazia você fugir. E essa fuga fazia você, né, criar resistência nesse local que você se estabeleceu.
muitos africanos fugiram para locais estratégicos e criaram quilombos. Muitos, inclusive isso é um fato, foram acolhidos em aldeias indígenas. Muitos indígenas também fizeram parte de quilombo, é importante, eu já venho procurando muito textos que falam sobre isso, e é pouco teorizado essa relação do indígena com os africanos, até porque rompe o mito de que o indígena não se adaptou à escravização. Qual povo se adapta à escravização? O africano também não se adaptou à escravização. A diferença é como o europeu e o africano já tinha contatos muito antes do período escravocrata, eles tinham formas de trabalho semelhantes, conheciam a forma de agir um do outro, então era mais conhecido do africano muitas formas de produção, então era melhor que ele fizesse do que um povo ou povos que ainda teriam que aprender a base daquele trabalho. Outra questão é que os povos originários já estavam aqui nas Américas, então, quando o europeu tentava escravizá-los, eles sabiam para onde fugir, para onde correr. Já o africano trazido para as Américas, ele não conhecia o ambiente, ele ia fugir para onde? Lá, esses animais que estavam lá, eles sabiam qual animal era peçonhento, qual não era, onde se esconder, onde não ficar, onde seria mais fácil, mais difícil para ser encontrados. Então, tudo isso facilitou para os indígenas sua reação e resistência e prejudicou a reação dos africanos. Muita resistência, mas prejudica a reação. Mas os quilombos trouxeram essa reação. A própria questão dos crimes ocorridos, o João Reis, mais uma vez o trazendo, ele fala sobre, no momento da libertação dos escravizados, que eles foram postos para fora dos engenhos sem direito a nada, sem direito à terra, sem direito a trabalho, sem direito à indenização, nenhuma reparação, muitos recorreram aos furtos para sobreviver, né? E isso mostra, o furto sim foi uma reação. Muita gente vai vir com moralidade, mas inclusive a criminalidade de hoje é uma reação a uma ação sistemática. Então, o crime é sim uma reação. Juízo de valor é outra coisa. A gente está aqui compreendendo como se dá. Algumas coisas eu estou dando juízo de valor, outras coisas que são mais complexas, eu acho que pedem um vídeo somente delas, ou um debate com pessoas realmente que estudam o tema. Mas a criminalidade é sim uma reação, vocês gostando ou não, e dando juízo de valor ou não. É uma reação. Tão reação quanto todo tipo de violência que a gente vê ser cometida hoje. Um exemplo, eu estou aqui com minha caneca do Vitória, a camisa que vocês já conhecem, símbolo comunista, né? Os povos, a luta de classe, mas com o formato do escudo do Vitória, que é a camisa da Brigada Marighella. Marighella, que foi um grande revolucionário, torcedor rubro-negro. Mas a gente sabe que no futebol, também quero saudar todos os torcedores aqui do Bahia, do Santa Cruz, do Sport, do Náutico, do América, do ABC, do Fortaleza, Ceará, porque a violência que hoje a gente vê das torcidas organizadas, inclusive, é uma reação também. A gente pode falar também sobre isso mais à frente, caso vocês desejem, mas a violência das organizadas é uma reação a toda uma opressão do sistema que todos os jovens recebem, e aí é descarregado em algum lugar. Mais uma vez falando, não é juízo de valor. Se é certo, se é errado, aí já é juízo de valor e já é outra discussão. A gente pode até dialogar se é certo ou se é errado sem dar juízo de valores. Apesar dessa ideia de certo e errado, mas compreendendo o que causa prejuízo e o que não causa. Mas é uma reação. O uso de drogas é uma reação. O uso de todos os ilícitos é uma reação. Uma reação que prejudica o corpo físico, prejudica. Juízo de valor, mas é uma reação. Querem falar que prejudica o corpo, nem é juízo de valor, é também uma constatação, né, sanitária, uma constatação de saúde.
mas é uma reação. Então a gente tem que compreender que existem as reações, e as reações nem sempre serão positivas. Existem as reações negativas e as reações positivas na mesma proporcionalidade. Assim como a própria resistência, ela também é positiva e negativa proporcionalmente. Um exemplo, a resistência, por muitas vezes, leva à aceitação. Assim, tem a resistência que você se mantém forte e que você consegue mudar a estrutura, mas tem a resistência da aceitação. Você aceitou, logo que você aceitou, você vai resistir e viver naquilo ali até o final. Juízo de valor. Muita gente vai achar isso positivo. Inclusive é o que os liberais querem para nós, grupos subalternizados. Que a gente aceite, que a gente viva nisso e que a gente viva conforme as regras pré-estabelecidas. É positivo para alguns, para outros não. Eu faço parte do grupo que não vejo isso quanto positivo. Eu acredito, por isso que eu falei, que a reação e a resistência podem caminhar junto. E na minha concepção, devem caminhar junto. Porque se a gente resiste, a gente cria força e a gente reage. Quando eu falei das mulheres que começaram a estudar, quando começou a se libertarem, né? Começou a ganhar esse espaço através da luta e não por nada dado, e para a escola foi uma reação a uma violência do patriarcado, do machismo. Foi e é. Não podemos esconder que nosso único presidente, no caso, única presidente que sofreu impeachment sem razão para tal, foi uma mulher, foi a presidente Dilma. Vários presidentes cometeram diversos erros, não vou dizer equívocos, vou dizer erros. Erros não por eles não quererem fazer, mas erros no sentido humanitário, porque a gente sabe que foram erros na nossa visão, mas para o grupo economicamente dominante era aquilo mesmo que eles queriam que fosse feito, mas e que não são punidos em nada. Não vou muito longe. Inclusive eu anotei aqui para dar esse exemplo. Nós temos aqui em Salvador um terreiro chamado Ilê-Axé Oyá Unirá. Ilê-Axé Oyá Unirá. E esse terreiro se localizava no Parque de Pituaçu, que é um parque florestal, e sem um mandato anterior, sem nenhum informativo, no dia 9 de junho, esse terreiro simplesmente ele foi derrubado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, aqui da Bahia. E essas pessoas, nós que temos fé no divino, que sabemos que a justiça da grande luz divina que criou essa terra e dos grandes seres de luz ancestrais sempre há de agir, e que essas pessoas que são dessa família, desse terreiro, encontrarão sua justiça e sua vitória, mas a lei dos homens foi racista. Preconceito religioso é racismo, porque é só preconceito com as religiões de matriz africana, as religiões não europeias. E esse preconceito não foi de um indivíduo em sociedade destacada, foi um preconceito de Estado. Não, mas o Estado estava querendo proteger uma área ambiental. Todos sabemos que terreiros de religião de matriz africana costumam cultuar a natureza como divino, porque nós temos o orixá das folhas, as folhas representam, cada folha representa uma força, né? Cada folha tem sua utilidade, então a gente não desmata, a gente respeita a natureza. Vocês podem olhar por vídeos, vocês podem pesquisar sobre isso, como era o terreiro, vocês vão observar que era muito respeito com a natureza. Mas esse mesmo Estado, que pode vir com a justificativa que queria proteger o parque ambiental de grupos que defendem a natureza, são os que fizeram vista grossa
para passarela de camarotes carnavalescos por dentro de áreas ambientais, desmatando áreas ambientais, com o único interesse de fazer as pessoas que pagaram pelo camarote não ter que passar pela população do circuito, terem uma passagem exclusiva, ou seja, segregação social, o famoso apartheid. Um apartheid que não está só no carnaval. Antes dos estádios de futebol, todo mundo pagava o ingresso e ia para sua arquibancada. Depois começou a ter os camarotes. Agora a gente tem arenas setorizadas, onde quem paga mais fica em um espaço, quem paga um pouco menos fica em outro espaço, quem paga pouco fica em outro espaço. E você separa as classes sociais dentro de um esporte, de um espetáculo. E muita gente que nem gosta de futebol vai para as arenas só para ostentar. Então, a gente percebe qual a diferença aí da reação e da resistência. Nós, povos negros, estamos resistindo, mas aconteceu isso com o terreiro Onirá. E aí, o que é que está sendo feito? Eu pergunto a vocês, pergunto para mim, para todos que me assistem, o que está sendo feito? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Qual o nosso papel? Não vou apontar que eu estou fazendo tal coisa. Não cabe. Aqui eu sei minha caminhada, vocês sabem a caminhada de vocês, cada um sabe sua caminhada. Mas eu pergunto, o que estamos fazendo para resolver isso? Estamos só resistindo? É só a resistência que conta? Porque para mim o racismo, o preconceito, não é porque alguém fala que meu nariz é feio. O preconceito racial que eu sinto é quando eu vou pegar meu transporte público e eu vejo que horário de pico, todos nós espremidos dentro de um transporte público, só tem preta e preto. Só tem negro e negra ali dentro do transporte público. Porque o branco, a branca, está em seus transportes particulares. Está em cargas horárias que eles não necessitam estar nesses horários de picos como a gente. Estão ganhando salários que permitem eles estarem muito melhor do que a gente. Aqueles que não são donos dos meios de produção. Então, eu sinto o problema de classe quando eu vejo que muitos colegas não saem simplesmente porque não tem dinheiro. E se você não tem dinheiro, você não tem direito à diversão. E cadê a liberdade de vir? Se você não tem nem R$4, você não paga nem transporte para você sair de casa. Quanto mais para sair e voltar. Estudante paga meia. Muitas vezes você não tem nem R$2. Você vai comprar R$1 de pão, aqui na rua é 3 pães. Você compra R$1 de pão, só vem 3 pães. Tem lugar que você só compra um pão. E cadê a liberdade que esse sistema que o capitalismo diz que a gente tem? E você está fazendo o que sobre isso? O que é que está sendo feito? O que é que você vem discutindo? Com quem você vem se organizando para bater de frente com isso aí? Pensamentos que eu trago aqui. Ficou até um pouco mais pesado esse final, né? Então, mas eu penso que é importante. O que está sendo feito? O que fazemos? O que buscamos? Né? E quando eu falo de se organizar, muita gente, muitos aproveitadores que são lideranças de partidos vão falar que a única forma de se organizar é em partidos políticos. Não. Qualquer movimento social que você tenha afinidade, que lute por questões sociais, é um caminho de luta. Sozinho, realmente, individualmente, ninguém vence. Não existe luta vencida sozinho. As lutas se vencem em coletivo. Mas você está lutando com quem? Você está lutando pelo quê? Você está lutando? Eu queria fazer esse questionamento. Porque resistindo,
nossa existência através da luta diária, através do como nós estamos resistindo. Mas nós estamos reagindo? Cadê a nossa reação? Cadê a nossa força de reação? Então, era isso que eu queria trazer, né? Vou confessar que esse vídeo não saiu como eu pretendia, porque eu gravei muita coisa hoje mais cedo e meu celular acabou travando, eu tive que reiniciar. Quando eu voltei já estava tudo embolado dos vídeos, dos pedaços dos vídeos, aí eu acabei apagando tudo e tive que regravar, e muita coisa, muito pensamento que estava na cabeça. Talvez saiu bom no primeiro vídeo, nessa segunda gravada já não saiu tão legal. Então, mas convido mais uma vez todos e todas a se inscreverem no canal, a compartilharem, a comentarem o que pensam, a trazerem sugestão de vídeos, porque isso incentiva a estarem curtindo. Curte aí, né? Comenta, me vê na rua para assistir seu vídeo, vamos conversar sobre tal tema, achei interessante. Então vamos construir essa reação e essa resistência em coletivo nas nossas práticas, não só nas nossas práticas individuais, porque é uma resistência à prática individual, mas a reação precisa ser coletiva. A gente resiste individualmente, mas a gente só reage em coletivo. Então, vamos reagir, vamos nos unir, vamos fazer valer a pena. Então, me dá esse incentivo aí, vamos seguir junto. Vamos ver agora como é o encerramento. E dê ideias aí de vinhetas, de forma que eu posso fazer para não cair em direitos autorais, né? Toda essa questão, porque quem faz as questões tem realmente direito à sua autoria, é um fato. Mas a gente é de periferia, infelizmente não tem dinheiro para pagar a equipe e tudo isso. Mas vamos construindo junto, vamos construindo essa caminhada. Vamos para a luta até a vitória sempre.